E a noite de hoje é um tema atual, porque o tema do Evangelho sempre é um tema atual. É um tema que é alertado por 3 dos evangelistas. E aí a gente vê como esse tema ele é importante, porque está nos evangelhos de Lucas, está também no evangelho de Marcos e está no evangelho de Mateus. A mesma reflexão em torno da mesma ideia, e é um tema que está muito ligado à nossa realidade no dia a dia. Em Lucas, no capítulo 6, Jesus diz: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos vós também. Em Marcos capítulo 4, tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. E em Mateus, no capítulo 7, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão também de medir a vós. Quando nós pensamos no aspecto do julgamento, quando a gente avalia essa possibilidade que a gente tem na vida, a gente necessariamente precisa olhar a relação que tem com as outras pessoas. Estamos vivendo dias muito interessantes para falarmos desse tema. Porque estamos vivendo, dentro e fora dos nossos lares, uma rotina constante de julgamentos. Porque a gente quer que o outro veja a vida pelo nosso olhar. A gente quer que o outro se comporte segundo a nossa forma de perceber a realidade à nossa volta. A gente quer avaliar as outras pessoas a partir da nossa perspectiva. E quando se fala no tema de medir, a gente lembra de objetos métricos, né? E a gente lembra da régua. Então é querer medir o outro pela régua que eu trago comigo. Só que quando a gente fala de régua, a gente vai lembrar de número, e quando a gente lembra de número, a gente lembra também de sapato. Todos nós aqui calçamos o mesmo tamanho? Todos nós somos diferentes. E tem uma frase que é muito interessante, eu não sei quem é o autor, por isso que eu não trago o seu nome. Mas que diz assim: se a gente quiser saber como é a vida de alguém, é interessante que a gente se disponha a caminhar uma parte da vida com as sandálias que aquela pessoa usa. Porque é muito fácil olhar para a vida do outro e estabelecer julgamentos. É muito fácil quando a gente olha para a realidade do outro e quando a gente não vive essa realidade e a gente condenar. Vamos pegar o episódio bem rápido, sem nos determos na profundidade que cabe. Mas quando Jesus está diante da mulher que foi acusada de adultério. A mulher tinha, segundo as tradições, cometido o erro. E curiosamente só estava a mulher, o homem não apareceu naquela cena. Foi o adultério de uma pessoa só, né? E quando acontece isso, Jesus chega e começa a escrever na areia, segundo as narrativas do Evangelho. E as pessoas vão interrogá-lo, não porque queriam saber de fato qual era a opinião dele, mas para colocar Jesus mais uma vez numa situação embaraçosa. Porque ele que sempre fora aquele que defendera a lei de amor, ali se encontrava diante de uma situação da qual aparentemente ele não tinha saída. Os homens disseram: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério. A lei manda apedrejá-la. E tu o que dizes? Se ele dissesse apedreje, ele estava indo a favor da lei contra a lei de amor. Se ele dissesse não apedreje, ele estava indo a favor da lei de amor e contra a lei. Tinha saída? Aparentemente, não. E narram os evangelistas que ele começa a escrever no chão. E diante dos homens que não são muito impacientes, assim como a gente, né? Nós não somos impacientes, né? Só um pouquinho. Senhor, tu não vai dizer nada? Ele levanta
olha para aquela multidão e diz a frase que todos nós conhecemos. Que frase foi essa? Aquele que estiver sem pecado. Agora você imagine o campo. Se a gente se emocionou aqui com a dança, né? Até o perispírito, imagine a energia aonde Jesus se encontrava. A influência espiritual que ele conseguia alcançar com a sua força moral. E todos ali foram levados à reflexão. E todos ali foram levados a entender que também erravam. E aí começa dizendo, um por um, a partir dos mais velhos, começaram a soltar as suas pedras. Mas o momento mais bonito não foi esse. O momento mais bonito vem a seguir. Porque no momento seguinte, Jesus olha para a mulher e pergunta, quando todos já tinham ido embora: mulher, onde estão os que te condenavam? E ela diz, todos se foram, Senhor. E ele, que era a única pessoa com autoridade moral suficiente para exercer um julgamento, não fez nem aquele canto de olho, né? Que às vezes a gente faz, né? Às vezes a gente não precisa dizer nada, né? Para a gente não concordar. Basta só a gente olhar. Aquele olhar crítico, né? Aquele... Nem isso. Porque ele olha para ela e diz, vai, e eu também não te condeno. E deixa, não um sermão, que a gente vai e não tornes a errar. Não é um sermão, é uma orientação para a vida. Carregada de amor. Vai e não tornes a errar, para que não te aconteça algo pior. Naquele momento, Jesus nos deixou uma lição que todos nós conhecemos. Mas por que é tão difícil colocar em prática? Por que é tão difícil a gente conseguir calçar a sandália do outro para caminhar um pouquinho e perceber como é que é a vida que esse outro leva? Cada um de nós aqui, muito provavelmente, já cometeu todos os erros que a gente critica nas outras pessoas. Porque nós somos uma doutrina reencarnacionista. Nós somos reencarnacionistas. Esta não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. Então, quando a gente olha para o outro e a gente não compreende o momento do outro, a gente não está permitindo a ele o direito de viver a sua experiência. E aí nós vamos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E aí a gente vai perceber que bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Vamos fazer um Enem espírita aqui, né? Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Tudo a ver com a questão de como medirdes, serás medido, né? Todo mundo aqui reza o Pai Nosso, não reza? Aí lá no final do Pai Nosso, como é que a gente diz? Perdoai as nossas ofensas ou dívidas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos ofensores ou devedores. Percebe que há uma condição em tudo isso. E perceba que foi essa oração que Jesus deixou para a gente. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus fala de um ponto capital na relação nossa com o próximo. Pode prestar atenção na oração todinha. Ele enaltece a grandeza de Deus, agradece pelo pão, e na relação da gente com o outro, qual é o ponto central que ele usa? É o perdão, a compreensão e a tolerância. E aí depois dele, vem um outro ser humano fantástico, que nos traz uma mensagem belíssima que a gente sabe e a gente ainda canta. Não canta, André? A oração de São Francisco, né? E na oração ele diz como, André? Porque é perdoando que se é perdoado. São condições que a gente coloca na própria vida. Eu preciso que Deus me compreenda. E Deus me compreende. Porque a gente vai conseguir avançar na medida em que a gente conseguir superar as nossas deficiências. Só que a gente não vem com manual. Ninguém nasce com manual. Porque cada um tem a sua história. Cada um tem sua realidade. E aí,
vai saber muito bem do que eu estou falando quem levantar a mão. Assim, quem tem 2 ou mais filhos aqui, levanta a mão, por favor. São iguais, não são, Renato, os filhos? Todos iguais, né? Ou são diferentes? Ah, tem gente ali atrás, ó, já? São bem diferentes, né? E é essa a experiência que a gente vai construindo. Por quê? Porque para um você chega e diz, não vai fazer, certo? Certo. Ele faz de novo? Não. Aí para o outro você chega e diz, não vai fazer, certo? Ele diz certo. Ele faz de novo? Com certeza. E é assim que a gente vai convivendo. Porque a gente vai entender a proposta do Cristo, dentro das nossas limitações ainda, quando ele conversa com Nicodemos. E naquela conversa parece uma conversa que não tem nada a ver uma coisa com a outra no primeiro momento. Porque Nicodemos questiona Jesus sobre a entrada no reino dos céus. E Jesus diz a ele, não te admires que eu te diga que é necessário nascer de novo. Uma coisa aparentemente não tinha nada a ver com a outra. Mas a prova é tanta que Nicodemos estava pensando nisso, que ele já emenda e pergunta, Senhor, mas como pode acontecer de eu já um homem velho voltar, me tornar pequeno e entrar de novo no útero da minha mãe, no ventre da minha mãe? E Jesus pergunta a ele, então tu és doutor em Israel e desconhece essas coisas? Porque eles estudavam os assuntos relacionados à ressurreição, o outro nome com que nós chamamos hoje de reencarnação. E Jesus deixa uma frase muito interessante, que explica inclusive essa situação. Quando ele diz, o Espírito vem, mas tu não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. É por isso que os nossos filhos são diferentes. É por isso que nós somos diferentes. E quando eu falo em diferenças, inclusive, nós temos também os nossos traços físicos. Por que a impressão digital da gente que está lá na identidade? Porque não existem 2 impressões digitais iguais em toda a face da Terra. Não existe. Então nós somos diferentes. E é justamente nessas diferenças que nós vamos nos completando. Aonde a gente está, convivendo com as pessoas. E pode olhar como a natureza é sábia. Porque ela coloca a gente para conviver, na verdade, ao lado de pessoas que têm virtudes que a gente não tem. E o contrário também é verdade. Às vezes a gente olha e diz, mas Senhor, por que nessa família e por que não naquela outra? Porque é nessa família que eu precisava reencarnar. É do lado daquelas criaturinhas que eu preciso estar, para que eu possa dar sequência no meu processo de evolução. É com aquelas pessoas que eu preciso reencarnar, é com aquele grupo que eu preciso me relacionar bem e não ficar rezando para passar logo, para todo mundo sair de casa e a gente finalmente poder aproveitar a vida. Porque sabe o que vai acontecer se a gente não fizer isso? A gente volta. A questão é que a gente não sabe em que condições a gente volta. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui bem simples. Para quem é espírita, se tirar o espiritismo da vida da gente faz muita diferença? Se tirar o conhecimento espírita da vida da gente, se a gente não fosse espírita nesta vida, a gente já tinha feito muita cabeçada? Já tinha feito muita bobagem? Quem garante que na próxima encarnação nós vamos nascer num lar espírita? Quem garante? Então, para que deixar para depois o que a gente pode encaminhar agora? Essa é a hora dos acertos. Existem situações de exceção? Existem. Quando é que a gente vai encontrar essa exceção? A gente vai ver na questão número 19 do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, São Luís respondendo a Allan Kardec uma pergunta que a gente pode se fazer. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? É uma pergunta bem interessante. Já que ninguém é perfeito, então quer dizer que a gente não pode repreender a ninguém. É assim? São Luís diz, certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. E a gente vai ver como é que ele fala aqui então? Cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela.
sob a vossa responsabilidade. E aí ele está falando mais especificamente para a gente na condição de pais, de mães, de responsáveis por aqueles que Deus colocou em nosso caminho, como os nossos filhos, aqueles que a gente se relaciona e que a gente tem a responsabilidade no encaminhamento. Aí a gente vai se deparar com a seguinte situação. Aquele que é responsável, ele não tem o direito de intervir, ele tem o dever de intervir. É a responsabilidade que a gente usa como exemplo daquela plantinha que vai nascendo, da árvore que vai nascendo e vai envergando. E o que a gente faz quando a gente tem uma árvore dessa em casa? A gente coloca uma escora para ir aprumando aquele tronco até ele ficar legal. Na hora em que ele fica legal, a gente pode tirar a escora. O que é essa escora? Essa escora olhando do lado nosso, enquanto relacionamento com os nossos filhos, com aqueles sobre os quais nós temos responsabilidade, é a condução. E é essa condução que a gente precisa ter de maneira efetiva. Não é possível nós deixarmos ao sabor do vento, e o que a gente tem visto hoje em sociedade é muito dessas circunstâncias e dessas situações. Porque tudo hoje pode, porque tudo hoje é normal. E a gente precisa entender que nós precisamos estar atentos a essas situações, porque nem tudo a gente pode considerar normal. E eu não estou aqui fazendo uma fala preconceituosa. Não é isso. É nós respeitarmos o momento em que estamos vivendo em sociedade, mas entendendo que quando a gente procura fazer o melhor para os nossos filhos, por exemplo, Deus sabe que a gente está procurando fazer o melhor, ainda que a gente erre. Mas o que nós temos visto, muitas vezes, são os pais preocupados em dar as coisas aos seus filhos, ao invés de se doar aos seus filhos. É um distanciamento e que chega ao ponto que, se não houver cuidado, nós passamos a ter dentro de casa uma convivência de estranhos. Porque as pessoas não têm mais tempo de conviver. Porque as conversas hoje estão acontecendo pelo WhatsApp. E não mais olho no olho. Porque a vida da gente entra numa espiral tão intensa que, se nós não tivermos cuidado, a gente vai se assustando com as situações que acontecem. Porque os nossos filhos crescem. E existe um período adequado para a gente fazer essa sementeira. É o período da infância, é o período principalmente que vai até os 7 anos de idade. E aí nós vamos ter o segundo período, que é o período até chegar na fase da adolescência, conforme a gente vai ver em O Livro dos Espíritos. Inclusive, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é que acontece quando o espírito chega numa determinada fase da vida, na adolescência, é que ele se modifica? Porque parece ser outra criatura, né? Às vezes você chega ali naquela faixa dos 13, 14, 15, né? Você concorda com o quê? Com nada. Né? Tá com raiva de quê? Da vida. E assim a gente vai, mas o que é que acontece ali? Que fase é essa? Aí os espíritos superiores respondem, é que o espírito começa a ter de fato o retorno daquilo que é a sua essência. E por que é importante a gente aproveitar esse período da infância para a transmissão de valores, de ideias, de conceitos? É porque quando ele chegar lá na fase da 14, 15, 16, 17, 18, ele vai poder confrontar o que ele é com o que ele recebeu. E dali ele poder fazer uma opção que seja inteligente para a sua própria vida. Precisamos compreender os filhos? Com certeza. Mas também precisamos ter a noção de que nós não somos apenas amigos dos nossos filhos. Nós somos responsáveis. E como responsáveis, nós, primeiro, não podemos desistir. E segundo, precisamos continuar firmes em busca daquilo que seja, de fato, o melhor que a gente pode oferecer. Quando São Luís responde a essa pergunta de Allan Kardec, ele traz uma frase bem interessante, porque ele diz: isso também é uma razão para fazerdes com moderação. E mais adiante, ele diz: a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a vós mesmos, para nós mesmos, para vermos se não a merecemos. É a gente ter essa capacidade de sairmos do lugar que a gente se encontra e tentar entender o que leva o outro a agir daquela forma.
Vejamos o que acontece em sociedade. Situação que aconteceu conosco aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Sai numa rede social que uma pessoa estava sequestrando crianças. E sai um retrato falado. As pessoas identificam aquele retrato falado e vão... Alguém, em algum momento, associa aquele retrato falado a uma moça na cidade de Guarulhos. A população vai em busca dessa moça, prende essa moça, lincha essa moça e mata essa mulher. E depois se descobre que não era verdade. Se nós formos fazer uma comparação, a nossa tolerância hoje em relação à sociedade é mínima. É mínima. E por quê? Porque a gente está vivendo isso dentro de nós. Tudo aquilo que eu olho e eu critico no outro é porque eu ainda trago muito daquilo dentro de mim. Daí a gente vai entender por que é necessário a gente conseguir, pelo menos tentar. Querem ver uma coisa? Coxinhas ou mortadelas? Vermelho ou amarelo? Flamengo ou Vasco? A gente está vivendo um momento hoje em que isso tudo está muito exaltado. Ou é do jeito que eu penso, ou é do outro jeito. E nós estávamos, na semana passada, na casa de um amigo, e ele fez uma leitura que eu não tinha parado para pensar ainda. Ele disse, de um lado, você tem a corrupção. Do outro lado, você tem o ódio. Isso materializado. E sem entrar aqui em questão de viés político, não cabe. Mas quais são os dois principais problemas, então, que nós temos no nosso país hoje? A corrupção e o ódio. Esse sentimento muito forte. E a gente vai dizer, mas é só dos que votam. Não. Não. Porque quando a gente fala em corrupção, a coisa mais fácil é a gente estender o dedo e dizer onde é que está a sede da corrupção. Tem até endereço e CEP, não é? Se perguntar a gente onde é que está. A sede da corrupção é aonde? A gente diz com todas as letras. Ok. Mas quando a gente estaciona o carro da gente em local proibido, como é o nome disso? Quando a gente fura a fila. Quando a gente sonega o imposto de renda, como é o nome disso? Percebe? Quando a gente compra o aparelho do Paraguai para botar na casa da gente, porque pega todos os sinais de todas as TVs de todos os lugares. Como é o nome disso? Quando eu compro DVD pirata, como é o nome disso? Quando eu na minha casa não consigo conversar um minuto sem estourar e dizer um monte de desaforo, já deixou de ser a corrupção, agora passou para o ódio. Quando eu não consigo ouvir o outro falar do que ele pensa sem julgar. E é interessante porque Jesus previu tudo isso. Porque ele nos deixa assim, são exemplos tão cristalinos que a gente tem até dificuldade, a gente até se envergonha. Porque ele disse, se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, olha só, se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha quanto? 2000. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha 2000. Faz o dobro do que ele te pediu para fazer. É fácil? Mas é possível? É possível. Com muito esforço da nossa parte. Caminhando para o final da nossa fala, a gente traz uma reflexão também nesse mesmo sentido de Jesus. Quando ele fala em relação à tolerância, e ele pede para que a gente olhe para a nossa própria vida. Porque ele diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E tem uma frase também muito interessante que cabe dentro desse contexto, em que ele diz assim,
Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Veja que ele diz assim, amai os vossos inimigos. Ok. Aí vem a parte mais fácil agora, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. É aquele que inventa mentira. E a gente vai parar ali e vai fazer igual uma vez. Eu vi Fred numa palestra, ele dizendo que teve uma senhora que chegou lá e a mulher estava com ódio de uma vizinha. Coisas que só acontecem lá em Pernambuco, né? E aí Fred chegou para essa mulher e conversou com ela para que ela fosse aliviando o coração. Depois de um tempo, ela começou a retornar lá, né? E o tempo foi passando e tal. Alguns meses depois, Fred chegou para ela e disse, e aí, já conseguiu? Disse o quê? Disse, orar por ela? Já. Disse, que bom. Disse, eu me concentro. Diz, Senhor, abençoa aquela infeliz. Já estou orando, né? É um progresso. Quando transitar pelo sentimento legítimo, verdadeiro, a gente vai ter uma outra situação. Mas observe que é o esforço. E ninguém sai da posição que a gente está hoje para a posição de um salto espiritual, considerando que essa transição rápida desse jeito, ela só vai acontecer de fato nas nossas ideias ainda muito mal formuladas. É necessário que a gente primeiro saiba onde a gente está, para que a gente possa chegar onde a gente quer. Mas essa é uma caminhada longa, que vai precisar acontecer passo a passo. Eu vou precisar ir me conhecendo dia a dia. Eu vou cair, eu vou sofrer, eu vou me decepcionar comigo, mas tudo isso faz parte do processo. O Espírito Joana de Ângeles tem uma frase maravilhosa no livro Plenitude. Todos nós precisamos nascer de novo. Isso Jesus já disse. Mas o que ela traz para a gente é, todos nós precisamos nascer de novo na mesma vida. Isso é muito bonito. Só que em seguida ela traz uma outra frase que também é muito bacana, porque ela diz, não existe parto sem dor. Não existe parto sem dor. Então, se a gente precisa nascer de novo na mesma vida, a dor, nesse momento, vai ser uma companheira que há de nos ajudar. E vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor aquela passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lê assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Fala em eleição, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando eu falei aqui em relação a tudo é normal, não tome isso como uma posição preconceituosa. Eu não falei com esse objetivo. Eu falei que a gente não pode se acostumar a ver alguns modismos que a gente acha que são normais. E que são situações que começam a tirar a gente do que é o mais importante. Tem uma história que eu acho que resume isso muito bem, que é até contada por Rossandro Klinge. Ele estava em Campina Grande, chegou um casal amigo, e esse casal amigo tinha um filho de 7 anos. No primeiro dia eles foram sair, já tinha um tempo que eles não se encontravam, eles foram sair no primeiro dia e o filho foi quem disse ao pai para onde ia. E é nenhum problema. No segundo dia eles foram sair, quem foi que disse para onde ia? O filho de novo de 7 anos. No terceiro dia, uma semana depois, Rossandro disse, não, eu não vou mais sair com vocês. Mas por que, Rossandro? Porque só quem escolhe para onde vai é o menino de vocês. Vocês parecem que não têm vontade. Então é nesse aspecto. A gente precisa entender que tudo é construção. Mas é uma construção coletiva. Eu preciso ouvir o meu filho? Preciso. Mas eu também preciso que ele me ouça. Muitas vezes, e a gente ouviu muito isso, tanto eu como minha esposa, de chegar e dizer assim, os pais de vocês, né, dos 3 que a gente tem lá em casa, são muito rigorosos. E é aquela frase que aqui todo mundo já viu, né? Ah, pai, mas o pai de fulano deixa eu fazer isso. Isso mas o pai de fulano é fulano. Eu não sou o pai de fulano, eu sou seu pai. Né? Então, assim, disciplina também é necessário. O que foi que Emmanuel falou para Chico Xavier?
Quais foram as 3 condições para Chico Xavier trabalhar com ele? Disciplina, disciplina e disciplina. Né? Então, se a gente acha que a gente vai chegar a algum lugar nessa caminhada, é necessário que a gente esteja, de fato, de olhos abertos, percebendo o que está à nossa volta. Tem muita coisa boa, está acontecendo muita coisa boa na sociedade, mas é preciso que a gente esteja atento e alerta. Porque, antes de tudo, eu preciso ser pai do meu filho, preciso ser pai das minhas filhas, mas eu preciso ser pai. Eu não posso me esquecer disso, para que a gente não inverta os papéis. É possível até que esses papéis sejam invertidos, mas não nesta encarnação. Pode ser que na próxima eu venha filho deles, ou que a gente venha irmãos, ou que a gente venha amigos. Mas se nesta encarnação eu venho como pai, eu tenho responsabilidades nessa construção que me cabe. Então, para a gente finalizar, né, o recado que a gente leva neste momento tão delicado que estamos vivendo na sociedade é que a gente possa exercitar mais a tolerância. Que a gente possa, de fato, compreender mais as outras pessoas. Acolher e compreender é necessário, porque todos nós precisamos de acolhimento e de compreensão. Estamos aí caminhando para encerrar o ano de 2018. Quantas crises não passamos? Nós. Estou falando do Brasil, nós. Quantas crises individuais não passamos? Quantos momentos de reflexão não passamos? E como é bom quando alguém chega para a gente e nos estende a mão. Como é bom quando alguém chega para a gente e nos abre os braços. Quando é bom quando alguém chega para a gente e nos ajuda. Hoje de manhã no trabalho, nós fazemos uma reflexão na quinta-feira, bem curtinha. E hoje o escolhido fui eu. E eu achei uma história na internet que é muito interessante no site Momento Espírita. Momento.com.br. Quem quiser depois dê uma olhadinha lá, que vale muito a pena. Tem muitos textos maravilhosos e áudios também. E a história que eu levei hoje para reflexão, eu vou usar para encerrar o nosso encontro aqui de hoje. Um homem que era piloto, daqueles pilotos bem famosos, da esquadra norte-americana, ele estava num momento de guerra e saiu para fazer mais um dos combates. E o avião dele foi atingido. E no que o avião foi atingido, ele precisou fazer a opção de ejetar a cadeira. Ele ejetou, a cadeira subiu, o avião foi em frente, se espatifou adiante. E ele se salvou porque acionou o paraquedas. O paraquedas abriu, ele caiu em território inimigo, foi preso, ficou 2 anos preso, passou por inúmeras dificuldades e inúmeros problemas, mas finalmente a guerra acabou e ele foi solto. E voltou para os Estados Unidos para contar a sua história para as outras pessoas. E se tornou, inclusive, um palestrante muito conhecido. Num belo dia, ele estava sentado num restaurante e chega um homem até onde ele estava e pergunta: "Você é fulano de tal?" Ele disse: "Sim, sou eu." Ele disse: "Eu vi pelas fotografias. Era você que estava no avião que foi atingido e você se salvou, não foi?" Ele disse: "Foi." Ele disse: "Pois é. Quem dobrou seu paraquedas fui eu." Já pensou se eu não tivesse feito meu serviço direito? Aí ele olhou para o homem, agradeceu e disse: "Realmente eu não estaria aqui." Aquela conversa tão simples, né? Se abraçaram e tal, o homem foi embora, mas ele ficou 2 dias só pensando nisso. Ele não sabia o nome daquele homem. Ele nunca tinha olhado para aquele homem no porta-aviões, porque ele era um simples marinheiro. E ele era um piloto renomado da Força Aérea Norte-Americana. Mas ele disse que só se deu conta de que a vida de todos os pilotos da Força Aérea Norte-Americana estavam nas mãos daquele marinheiro, que nunca foi reconhecido, que nunca foi percebido. E aí ele começa a fazer uma reflexão muito interessante. Porque a partir dali, em todas as palestras que ele ia, a primeira coisa que ele perguntava era: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos precisamos uns dos outros. É nessa soma, nessa construção, cada um do seu jeito, com as suas diferenças, que ajuda de fato a construir um mundo melhor.
E é extremamente importante, é fundamental que cada um faça a sua parte. Ainda que eu esteja caminhando sozinho, ainda que ninguém me acompanhe, porque, como diz o poeta Luiz Oswaldo Santiago, na mensagem Vanguarda, quem vai na frente não tem caminhos. Cai no buraco, pisa no espinho. Pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas, quem vai na frente. Quem vai na frente não tem estrada, em plena mata, abre picada. Cavando a terra, joga a semente, não colhe flores quem vai na frente. Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressaltos. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos e deixa as flores quem sempre faz, feliz e alegre quem vem atrás. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado.